Olá, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Ellen. E hoje eu quero deixar uma palavra de Deus para você, que se encontra em Salmos 23, versículo 1, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Poucas pessoas têm ideia do que um pastor de ovelhas realmente é. Mas antes de falar sobre um pastor de ovelhas, quero que você reflita através desse versículo que, ao afirmar que o Senhor é o meu pastor, devemos pensar que da mesma forma estamos dizendo: eu sou uma ovelha. Mas se somos ovelhas, temos que ter características de uma ovelha. Assim como a ovelha, ela conhece o seu pastor, ela só segue o seu pastor. Se outro chamar, ela não atenderá. O pastor precisa ir à frente, chamando, mostrando o caminho que ela deve seguir. Que possamos reconhecer nosso pastor e seguir o seu caminho. A ovelha mais velha, ela é a que produz melhor lã. Podemos ver que o crente deve ter melhores obras que vêm com a maturidade. Nossas experiências e comunhão com Deus nos leva a essa maturidade espiritual e nos tornamos um crente melhor a cada dia. E além disso, a ovelha produz lã sozinha. Ela não precisa que alguém fale para que ela vá e faça. Ovelhas não comem qualquer coisa. Uma ovelha come capim. E é o capim que ela precisa. E precisa estar novo, precisa estar bom. Ela não come qualquer porcaria. Não fica atrás de todo tipo de alimento. E você? O que anda procurando para alimentar o seu espírito? Ovelhas estão constantemente mastigando o alimento espiritual. E o alimento espiritual do crente é a palavra de Deus. E assim como as ovelhas, devemos estar sempre remoendo esse alimento. Então podemos ver nesse versículo a nossa responsabilidade como ovelhas, que precisamos ter e ser. E o pastor das ovelhas? Davi, ele era um homem que entendia muito bem o que isso significava. Ele foi pastor por muitos anos e sabia do cuidado, da atenção que as suas ovelhas necessitavam, proteção, alimento, abrigo. Ele arriscava sua vida pelas ovelhas, ele as amava. E quando Davi declara que o Senhor é o seu pastor, ele mostra que Deus tem esse mesmo cuidado e atenção pelo seu povo. Declara que ele é todo poderoso, é um Deus de amor, se importa e se sacrifica por nós. E se pararmos para pensar, isso é perfeito, pois Deus não está distante, longe de nossas lutas e aflições. Ele não apenas se preocupa, mas age para nos proteger e nos salvar. Assim é o Senhor de Davi, assim é o nosso Senhor. Temos um pastor disposto a pagar um preço insuperável para nos ter de volta para Ele. Mas você conhece Deus dessa maneira? Muitos, às vezes, cresceram ouvindo falar que Deus é vingador e que busca nos castigar. Mas nada disso é verdade. Em Salmos capítulo 139, versículo 15 e 16, Davi afirma: O Senhor sabe tudo sobre mim. Vi os meus ossos sendo formados quando eu crescia sem ninguém ver. Tecido nas profundezas da terra, os seus olhos me viram quando ainda não tinha forma. Todos os dias da minha vida, nem um só escapou. Foram escritos no seu livro antes de qualquer um deles existir. Então ele nos amou ainda no ventre, esperou ansiosamente por nossa chegada. Ele nos criou por amor, para vivermos em sua presença e usufruirmos de tudo o que ele provê, e não apenas hoje, mas eternamente. Então, para termos o descanso que Deus tem para nós, precisamos admitir que Ele é o nosso pastor e entenda que esse nada me faltará não se refere necessariamente a bens materiais. Sei que quando pensamos em Davi, imediatamente lembramos do menino que matou o gigante e se tornou rei de Israel. Mas sua história não se limita só ao seu reinado. Pelo contrário, ele foi um pastor de ovelhas, uma das profissões mais desprezadas naquela época. Foi um soldado, foi perseguido, viveu tempos escondidos e chegou até a pedir o pão. Ele
sabia o que era viver tanto na fartura quanto na escassez. Ele teve seus anos de ovelha vivendo no deserto, dependendo exclusivamente da provisão de Deus e dos que Deus colocava em seu caminho. Por isso, quando Davi diz que nada lhe faltará, ele se refere a satisfeito. Sua declaração afirma que ele está satisfeito com aquilo que tiver, seja muito, no pouco, pois é isso. Assim como Davi, nossa alegria não pode estar baseada somente em coisas materiais, e sim em ter o Senhor como seu pastor, como diz a letra do hino, né? Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixam só. E é sobre isso, é sobre se alegrar em tudo, entender que sim, Ele é o seu pastor e nada te faltará. A presença dEle, a sua graça, o seu amor. Pois se você tiver tudo isso, o não ou o sim não irá fazer diferença. Pois o melhor você já tem, que é o amor de Deus e a presença do Espírito Santo. Esse sim é o seu sustento de todos os dias. As outras coisas lhe serão acrescentadas, porque Deus é fiel. Talvez essa não seja ou tenha sido a sua experiência. Talvez você esteja colocando a sua confiança em outras coisas, até coisas boas, mas incapazes de trazer descanso verdadeiro. Então, eu quero te convidar a falar com Ele, a falar com Deus, expondo essas áreas em que você sente que não tem confiado nele como seu pastor. Áreas em que você sente que precisa ser entregue a Ele. Faça uma simples oração. Diga a Deus que hoje você percebeu que nas áreas da sua vida, e você diz a Deus quais áreas da sua vida você não tem colocado Deus como seu pastor. E pela fé e descanso, você entrega tudo a Deus, todas as áreas que você quer colocar o Senhor como seu pastor. Entregue a Deus, peça descanso e sabedoria. Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar esse vídeo, tá? Se inscreve se você ainda não é inscrito e comenta. Até a próxima. Deus te abençoe.